Os homens antigamente definiam que duas nações brigavam com a outra. E para evitar derramamento de sangue, simplesmente escolhia um homem mais forte de uma nação e o homem mais forte de outra nação. E o homem que vencesse, a nação que perdesse, ia ficar escrava da que venceu. A realidade era essa. Mas Golias era tão robusto que não havia homem em Israel daquela natureza. A Bíblia vai dizer que Golias se vestia de uma couraça de bronze, que as escamas da couraça pesavam, todas elas, 5.000 ciclos de bronze. Isso quer dizer 11 gramas cada uma. Juntando, fazendo a matemática, era 55 quilos nos peitos de Golias, fora o elmo, ou seja, o capacete dele. Aleluia. Então Golias ele tinha mais ou menos 100 quilos sobre os seus ombros, e era um homem muito forte, que além de carregar a espada, uma pessoa ia na frente com escudo, e outros equipamentos que Golias tinha do seu corpo. Então ele ainda tinha que ter agilidade para guerrear. Então isso era muita força, né? Golias, ninguém queria enfrentar Golias. E quando chega lá, enfrenta seus irmãos, aí Eliabe diz: mas Davi, você veio aqui indignado, irmãos. E aqui eu abro um parênteses, porque tem irmão que se indigna porque o outro quer ajudar. Parem com isso. Porque se não é para atrapalhar, é para ajudar. Aleluia. E se Davi foi alimentar o povo, é porque precisava. Glória a Deus. E Davi indignado com aquela situação, olha, quem é esse incircunciso que amedronta o povo de Deus vivo? Aleluia. O povo de Deus vivo mexeu com ninguém. Está lá na dele. E aí chega o inimigo e se levanta contra o povo de Deus. Aí, meu amigo, eu quero saber o que é que está se levantando na sua vida que precisa ser derrubado. Aleluia! Glória a Jesus. Hoje Deus levanta um Davi aqui no meio dessa congregação para derrubar gigante, não pelas forças, mas pelo que Deus coloca nele. Deus aleluia! Aleluia! Porque o que ninguém quer fazer, Deus vai dizer assim: eu vou te levantar e você vai fazer por aquele que não faz. Aleluia! Aleluia! É assim que Deus trabalha no homem. Glória a Deus! E eu vejo um cara franzindo, ruivo, mas a Bíblia diz que ele era de bom aspecto. Aleluia! Ele tinha simpatia, ele tinha caráter. Embora que você não tenha capacidades aparentemente vistas pelo homem, você tem bom aspecto, que quem coloca não é homem nenhum. Aleluia. Quem coloca o bom aspecto no homem é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque ele diz: eu não posso, eu não tenho, e Deus coloca e ele vai e executa e faz. E assim era Davi. E aí depois que acontece esse episódio, ele se apresenta diante de Saul para encurtar a história. Aleluia! E aí eu vejo uma coisa se cumprindo aqui em 1 Coríntios 12 não, 27. Mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aleluia! O apóstolo Paulo fala que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Aleluia! Você não está entendendo o processo que você está passando. Aleluia! E a fraqueza que você está passando, seja ela espiritual ou não, mas é Deus trabalhando. É Deus trabalhando e fazendo uma dimensão maior. Talvez você diga: eu não sou capaz. Mas é na sua incapacidade que Deus ele coloca a capacidade. É quando você não pode fazer que Ele faz por você. Aleluia. Então se levante dessa condição, porque o caído ficará de pé. Salmos fala que 1000 vezes cairão os justos, mas de todas elas o Senhor o levanta. Aleluia. Glória. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Diante dessa situação, Saul ele chegou e disse assim: eu vou, Davi, colocar, e começou a desdenhar também de Davi e Saul. Ele disse: olha, Davi, Saul, Golias é uma pessoa que desde a sua infância
está lutando, é uma pessoa capacitada. Aí Davi diz, não interessa. Aleluia. Não interessa porque eu sei quem está me capacitando. Glória. Não interessa porque eu sei quem me chamou. Aleluia. Não interessa porque eu sei quem está cuidando de mim. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória. E nessa situação, Saulo chegou e disse assim, eu vou colocar em você o que é meu. Aleluia. Aleluia. Glória. Eu fiquei pensando, mas a armadura não era de Davi. Aleluia. A armadura era de Saul. Porque muitas vezes a gente vê as características do outro, o outro quer colocar em nós o que não cabe em nós. Aleluia. Às vezes tem gente de fora querendo colocar orgulho, mas orgulho não cabe em nós. Às vezes tem gente querendo colocar coisas ruins em nosso coração, mas coisas ruins não cabem em nós. Quer colocar inveja, mas inveja não cabe em nós. Por quê? Aleluia. Porque Deus já está em nós. Aleluia. E quando Deus já está em nós, nós não temos mais espaço para coisa nenhuma que venha. Aleluia. Tome a armadura, Davi. Davi começou a andar e disse, não, isto não, a Bíblia que diz, não sou eu não, isto não é para mim. Aleluia. Quando Davi lança de fora o escudo, ele pega o Aleluia. cajado. O cajado na Bíblia vai me dizer muito sobre direção. Aleluia. Aonde tem alguém com cajado, tem alguém dizendo, eu sou direcionado por Deus. Davi não tinha força, não tinha ação, mas tinha direção. Aleluia. Quem tem direção é direcionado por Deus. Quem tem direção é conduzido por Deus. Quem tem direção, Glória ao nome de Jesus. quem tem direção não erra o caminho. Não erra o caminho. Isaías fala, Zé Carlos, que até os loucos não errarão o caminho da salvação. Não importa a condição que você está, importa quem te chamou para consertar a situação, colocar você nos eixos do caminho. O cego de Jericó estava na beira do caminho quando Jesus passou na vida dele. Está aqui o texto diz, Marcos 10, 42, e começou a seguir Jesus pelo caminho. Aleluia. Aleluia. Quem tem encontro com ele muda a vida. Aleluia. É transformado. E ele começou a se vestir de Saul, mas disse, Saul não cabe em mim. Eu quero um cajado. Aí tem gente que diz, mas se a fé de Davi fosse grande, ele pegava uma pedra e não 5. Isso se chama precaução. Porque na hora que a gente tem uma chance de acertar, nós temos a prudência de entender que nós temos que ser munidos. Nós temos que ser munidos para a batalha. Então quando a gente bota Deus à prova dizendo, mas meu Deus é meu Deus, vai, pula de um prédio acreditando que ele vai aparar você. Aí diz, você caiu em outra coisa. A cilada do diabo que tenta, que me tenta, né? E a Bíblia diz que ele não pode ser tentado. Então a gente vai entender daí, né, que Davi ele tinha um propósito, que a armadura de Saul não cabia nele e que o cajado serviu de direção. Então, se você não tem direção, comece a pegar no cajado. Porque é nas pequenas coisas que Deus faz as grandes. Outrora você não era nada e ninguém. Talvez a sociedade não te enxergue como nada e ninguém. Mas Deus te enxerga como tudo alguém. Aleluia. É assim que eu vejo, meu Deus, quando eu olho para Ele e Ele olha para mim. Eu sou incapaz, mas Ele é capaz de me capacitar. Aleluia. Pegou-se as pedrinhas, é coisa pequena, irmão. Não adianta fazer coisa grande. Eu vou dizer por quê. Aleluia. As pequenas coisas Deus fez milagre na Bíblia. Com cajado Deus abriu o mar.
com rede a pesca maravilhosa. Aleluia. Um pouco de azeite, um pote de barro, um milagre transbordou azeite. Aleluia. Eu não preciso de coisas grandes daqui. Eu Aleluia. preciso de coisas grandes. Oh, bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. 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 O apóstolo Paulo falou que nós devemos buscar as coisas que são de cima. Aleluia. Jesus disse que a gente deveria buscar as coisas do alto, porque as coisas daqui atrás se aferrujam de comer. Aleluia. Às vezes a gente quer ter reserva, como falou Zé Carlos. Às vezes a gente quer se precaver, às vezes pegando até mais pedra no ribeiro para matar o gigante. Aleluia. Mas tem momentos que você tá só, sem armadura, sem nada. Aleluia. E aí só a direção de Deus Aleluia. vai fazer você derrubar esse Bendito gigante. é o teu nome, Jesus, para sempre. Aleluia. Aqui a direção, Aleluia. tem direção, tem tudo. Glória. Aleluia. E aqui, ó, ele tomou o cajado, as pedrinhas, o alfoge de pastor. Ele disse, Aleluia. olha, não é porque eu vou enfrentar um gigante que todo mundo está querendo enfrentar, mas não tem coragem. Eu vou me travestir de alguma pessoa que eu não sou. Aleluia. Se eu sou pequeno, eu sou pequeno. Aleluia. Se eu sou pastor, eu sou pastor. Glória. Não Aleluia. adianta se vestir de guerreiro, porque quem peleja por mim é Deus. Aleluia. Não adianta lutar com o gigante, que quem vai lutar com o gigante é Deus. Aleluia. Não adianta quebrar tudo. Aleluia. Se Deus que quebra por mim. Aleluia. Quando a gente vê o apóstolo Paulo Aleluia. dizendo que tinha um mensageiro de Satanás, ao ponto de esbofetear ele, para que ele não se vangloriasse. Gente, aqui se trata do apóstolo Paulo. Aleluia. E aí ele disse que Deus colocou esse espinho na carne dele, para que ele não se gloriasse, a fim dele entender que as coisas que aconteciam era porque Deus fazia, e não porque ele fazia. Oh, glória. Tem gente que às vezes expulsa um demônio, acha que expulsou, mas foi Deus que expulsou. Jesus. Aleluia, Tem verdade. gente que, pelas suas mãos, exposição de mãos, vai, uma pessoa é curada, ele fica feliz, fica feliz. Mas não foi ele que fez, foi Jesus. Aleluia. E aí Davi disse, não adianta ser quem eu não sou. A minha característica, a minha identidade, eu vou carregar no meu sangue, que embora que eu seja rei, eu sou pastor. Aleluia. Aleluia. É não esquecer de onde veio, para se lembrar para onde vai. Aleluia. Às vezes a gente precisa só carregar a cama para entender que quem cuida da gente é quem curou. Aleluia. E quem carrega a cama, quem carrega a responsabilidade. E lembrar de onde a gente veio é a gente mesmo. Não adianta transferir a culpa e a responsabilidade para ninguém. Davi, ele poderia chamar os irmãos dele, bora lá comigo, porque se eu não acertar a primeira, tu acerta a segunda. Não. Davi, ele fez sozinho. Aleluia. Porque Glória ao responsabilidade de Deus, a quem chamou, é você que nome de deve Jesus. assumir. Aleluia. Pare de colocar a responsabilidade na mão dos outros. Aleluia. Você tem a capacidade de derrubar esse gigante sozinho. Aleluia. Amém? Glória a Quem Deus. está entendendo essa palavra? Glória. Aleluia. Foi sozinho. O filisteu vinha, desdenhou de Davi, porque ele era de bom aspecto, né? E aí diz assim, eu sou acaso algum cachorro, Davi, para tu vir comigo em cima de pau e de pedra? Aleluia. Zombou de Davi. Não sabia que Deus é quem tinha chamado Davi. E ele é quem se responsabiliza. Aleluia. É pequeno, é incapaz, é do jeitinho dele, fraco, magro, ruivo, Glória, Jesus. Glória. mas é do jeito que Deus quer. Aleluia. É do jeito que Deus usa, é do jeito que Deus trabalha. verdade. Em frente de batalha, ele vai dizer, Aleluia.
que Davi também foi à fronte dele, e Davi não usou outras coisas, outras ferramentas. Davi não usou armas, não usou espadas, não usou lança, porque ele entendeu onde estava a espada e a lança dele, em Efésios 6. Aleluia. Porque tem coisas que a gente só vence com o poder da oração. Tem coisas que a gente só vence com a nossa fé. Paulo já dizia, né, que a tribulação ela vai promover algumas coisas até chegar na esperança. Então é por isso que nós sofremos, padecemos. A gente estava discutindo certa vez se Deus existe, porque a menina de 12 anos, 11 anos foi estuprada pelo sei lá, namorado, tio sei lá. E eu disse, olha, nós estamos vivos. E essa é a maior prova que Deus nos ama incondicionalmente. Aleluia. E ainda mandou a Cristo para advogar a causa. Porque Deus, como juiz, nós já estaríamos fulminados aqui nessa terra. Então, independente da tribulação, da aflição, no meio da tormenta, Glória a Jesus. Deus está lá dizendo, lá onde eu estou, Nome de estou no controle. Aleluia. Aleluia. Aí porque sofre tanto? É porque Deus ele quer moldar e tratar a sua fé. Eu conheço gente que tem um sofrimento tão grande, Zé Carlos, tão grande, eu assimilo até a Jó. Tão grande, mas quando se levanta, sai de perto. Aleluia. Não tem quem segure o cara ou a mulher de oração. Tem mulher que sofre tanto, não sabe por que sofre. Ela está lá na casa dela, está sofrendo com o marido, com o filho, mas aí não entende que Deus está moldando o caráter dela espiritual. Aleluia. Para fazer uma coisa que só Ele pode fazer. Porque se a armadura e as armas de Saul, Zé Carlos, vencesse Golias, ele dizia assim, foi as minhas. Aleluia. Aí Deus despiu da arma. Não, vai com arma. Aleluia. Vai sem arma, porque Deus é capaz de derrubar gigante. Aleluia. Glória a Jesus. Meu Deus, tu és grande. Quando Deus chamou Gideão, ele disse que não tinha capacidade. Ele disse, é assim que eu gosto. Sem capacidade, sem altivez, sem dizer que é, sem dizer que pode, sem colocar características físicas. É assim que eu gosto. Aleluia. Ele disse, eu sou o pequeno da minha casa, mas Deus tem coisa com pequeno, chamou Davi também. Aleluia. Jesus ele vai dizer que quem quer ser o maior tem que ser o menor, que governa aquele com quem serve. E aí está tudo feito. Deus tem coisa com pequeno. Aleluia. E aí eu vejo que nesse cenário todo, né, quando o gigante ele vai tentar contra a vida de Davi, mesmo sem as armaduras, a fé é a grande muralha para que ele vença, ou para que você vença. Aleluia. Embora que suas capacidades sejam muito poucas, é assim que Deus gosta. Glória a Jesus. Gideão ele foi atravessar os 300 e ele disse, olha Gideão, muito é o povo. Aleluia. Para que Israel não diga, a mão de Israel me livrou. Tira mais um. Aleluia. Deus age na improbabilidade. Aleluia. Deus age muitas vezes na quantidade. Deus age no secreto. É por isso que Mateus, Jesus Aleluia. revela no capítulo 6, que você deve orar em secreto, que o teu Deus que te ouve em secreto te recompensará. Aleluia. E é tudo em secreto, porque quem exalta é Ele. Porque se que for público, aí nós vamos nos exaltar. O homem gosta de se exaltar. O homem gosta de se aparecer. E quando Davi vai matar Golias, ele diz, eu não vou a ti, Golias. Com Aleluia. espada, com lança, Aleluia. com escudo. Golias, gigante, eu não vou a ti com armas naturais. Eu vou a ti com o nome. Aleluia. Ah, você tem que entender e sair daqui Glória a entendendo. Deus. Não foi Aleluia. as armas naturais. Foi o nome. Glória, glória. A Bíblia vai dizer, irmãos, que existe um nome sobre todo
o nome. Aleluia. E esse nome tem poder. Aleluia. Você pode não ter capacidade nenhuma, mas com o nome, a Bíblia vai me dizer que só com o poder da sua voz, ele diz assim, haja luz. Irmão, se eu disser apaga essa luz, não apaga. Às vezes a irmã, eu combino com a irmã, ela ainda erra o botão, 2, fazendo o mesmo trabalho. Deus, ele colocou a luz da humanidade toda, o sol, com o poder da sua voz. Aleluia. E será que não derruba o gigante? Aleluia. Se Deus, ele fez grandeza na natureza. Aleluia. Se Deus, ele derrubou muitas coisas aí na terra, derrubou o coronavírus, ou seja lá o que for, Deus vai derrubar esse problema. Aleluia. Glória. Pode ser grande, mas sabe o que o inimigo quer, Zé Castro? Aleluia. O inimigo quer colocar medo na gente e a gente olhar para ele e dizer, é muito grande. Eu vou voltar para trás. Não é Aleluia. que Deus não. Mas com Deus é diferente. Aleluia. Você é pequeno e o problema é respeita o problema. Pelo amor de Deus, Aleluia. se o problema é grande, respeite o problema. Ele é grande. Entenda que você é pequeno, mas Deus é maior do que o problema, é maior do que você. Quem está entendendo essas palavras? Aleluia. Derrubou-se o gigante Golias. Aleluia. E eu acredito que esse gigante que você está enfrentando vai ser derrubado. Aleluia. Não pelo que você tem nas mãos, mas pelo que Deus coloca nas suas mãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Eita, Jesus. Deus dá. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Obrigado. Ainda tem outro copo. Glórias a Deus. Glória, Jesus. Irmão Zé Carlos, ainda tem outro copo aí. Amém, irmão. Quem entendeu? Glória a Deus. Quem entendeu a mensagem? Glória, Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Jesus para sempre. Glória a Deus. Jesus é lindo, irmão. Que Aleluia. mensagem forte. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Você vai usar o que você tem. Aleluia. Né, irmão? É. Aleluia. Se você sabe orar, vai orar. Se Aleluia. você sabe pregar, pregue. Aleluia. Porque tem gente que quer fazer tudo, irmão. E muitas vezes não faz. Né? Muitas vezes o outro quer imitar, né? Até um pregador mesmo, né, irmão? Ah, eu vou imitar aquele pregador. Pregador prega tão bonito. Eu vou... Não dá certo, não. Não dá certo. Glória. Já o outro não sabe falar, quer imitar o outro falar bonito. Não dá certo. Aleluia. Glória a Jesus. Usa a arma que Deus te deu. Glória. Ai, mamãe, ela é me camacé. Mas eu não sei cantar Ele bem, falou. mas louve do jeito que você Aleluia. sabe. Aleluia. Mas, irmão, aí Jesus recebe um louvor daquele cantor, né? Que louva tão bonito, que tem famoso por aí, né? Que louva para Jesus também. Mas Jesus só recebe não, irmão. Jesus recebe o seu louvor também. Que louva dentro de casa, lavando os pratos, né? Preparando a comida. Jesus escuta. E olha. Né? Olha. Eita, Jesus! Glória! O varão tá fome. Eu cheguei aqui sem mover meu pescoço. Aleluia. Eu disse, se eu for para a Ele é igreja, fiel. é melhor que tô lá na carpintaria, eu vou ser consertado. Aqui em casa não acontece. Glória a Deus. Glória. Deus é grande. Aleluia. Aqui é um lugar de adoração. Amém, irmão? Aleluia. Eu estou lá no trabalho nas quarta-feiras, meu Deus, irmão, é uma luta grande. Glória a Jesus. É uma luta travada, irmão. Um liga para mim, outro liga, e eu fico pensando quando fracassar. À noite tem fogo do céu, à noite vai ser uma bênção. Dentro de mim, nossa, entendeu? Aí o diabo querendo atrapalhar, oh, Jesus. Eu digo, mas não vai parar. Aleluia. De noite vai ter poder de Deus. Amém, irmão? Né?
Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmão. Agradecer a Deus. Coisa grande. Aleluia. Aqui a gente foi dizer que ainda teve meia-noite. Ainda negócio de praia. Glória a Jesus. Amém, irmão. Vamos orar, agradecer a Deus. Tô de férias. Vamos Quiser ir orar. até segunda-feira, dá certo. É o dirigente da escola dominical também. Aleluia. É uma bênção. Aí é um professor abençoado. Professor, é essa. Glória.